Hail the King, capítulo 759. A configuração estranha. Nos 2 dias seguintes, Fei ainda manteve seu perfil baixo e não mostrou seu rosto na capital bizantina. Com o passar do tempo, a situação no Império mudou drasticamente, e todo tipo de notícia saiu de São Petersburgo. Primeiro, houve notícias sobre o segundo príncipe Domingues, de Zenit. Este príncipe que não demonstrou nenhum talento militar no passado demonstrou seu grande conhecimento e capacidade nesse campo. No território norte de Zenit, ele conseguiu reunir e criar uma tropa temporária que tinha cerca de 40.000 soldados. Esses soldados foram enviados de vários reinos afiliados, e o segundo príncipe Domingues os reuniu e lançou contra-ataques aos inimigos que estavam executando missões no território norte do Império. Em apenas alguns dias, ele liderou o exército e derrotou todos os inimigos, tornando a região norte de Zenit capaz de se conectar com São Petersburgo novamente. Foi uma grande conquista, já que São Petersburgo não era mais uma cidade isolada, cercada por inimigos. Esse desempenho rendeu a Domingues muita fama e cobertura positiva entre os oficiais do Império e os cidadãos. Embora ele ainda não pudesse ser comparado ao deus da guerra Arshavin do Zenit, ele estava começando a mostrar seu talento em assuntos militares. Para as pessoas que ficaram do lado do segundo príncipe Domingues e estavam tendo dificuldade em respirar sob a pressão do príncipe herdeiro Arshavin, isso foi uma ótima notícia. A razão pela qual muitas pessoas ainda favoreciam o segundo príncipe Domingues nessa situação era que ele fez amizade com um mestre incomparável como o rei Alexander de Chambord. O rei de Chambord e o príncipe herdeiro mantinham um relacionamento hostil, mas era amigo do segundo príncipe. No entanto, nessa batalha defensiva em São Petersburgo, o rei de Chambord e o príncipe herdeiro mostraram raro entendimento tático e trabalharam juntos para mudar a situação, aliviando a intensa pressão entre eles. Na mente de muitas pessoas, uma vez que o deus da batalha de Zenit e o deus da guerra estivessem juntos, seria desastroso para o segundo príncipe. Agora que Domingues estava mostrando seu talento e estava mais perto do rei de Chambord, ele tinha uma esperança maior de obter o trono aos olhos de algumas pessoas. Exceto por essas notícias, outras surpreenderam muitas pessoas. Sob a ordem da família real e do quartel-general militar imperial, o quarto príncipe Cristal, que antes não estava nas atenções das pessoas, foi nomeado para o cargo de comandante da Legião da Força Gigantesca, uma das 10 antigas legiões de batalha principais. Esta legião foi instruída a deixar São Petersburgo e seguir para a região sul como uma das principais forças do Zenit que enfrentaria as tropas unidas dos 10 impérios. A Legião da Força Gigantesca era uma das antigas principais legiões de batalha de Zenit, e tinha uma história de mais de 20 anos repleta de glória e honra. Antes, estava sob o controle de uma das forças nobres mais influentes, a família Beer. Depois de anos de cuidadosa administração, os soldados da legião e seus suprimentos e equipamentos foram todos de primeira linha. As legiões recém-formadas não puderam ser comparadas a ela. O fato de a família real ter nomeado o quarto príncipe Cristal como novo comandante de legião da Força Gigantesca mostrou sua intenção de querer dar um impulso a esse príncipe. No quinto dia, o quartel-general militar imperial enviou um novo memorando interno por meio de um canal único que foi estabelecido durante a guerra. Em menos de 10 dias, a ordem de recrutamento do imperador Yasin, que ainda estava gravemente doente, foi perfeitamente executada e realizada. Nesse curto espaço de tempo, 10 novas legiões foram construídas. No momento, 7 das 10 antigas legiões de batalha principais de Zenit ainda tinham suas habilidades de combate. Das 10 novas legiões que o Império criou para a guerra contra o Império Spartax, o Império Indoven e o Império Jax, 6 foram mantidas. Portanto, o Império Zenit agora tinha um total de 23 legiões acumuladas. Cada uma das legiões tinha cerca de 30.000 soldados. Com a adição dos 40.000 soldados sob o controle do segundo príncipe Domingues, bem como dos soldados particulares que pertenciam às várias famílias nobres e reinos afiliados, todo o Império Zenit tinha mais de 800.000 soldados no momento. Mesmo que Fei já tivesse se preparado mentalmente, ele ainda ficou chocado quando descobriu essas informações. Afinal,
o Zenit era apenas um império de nível 1. Mesmo que o imperador Yassin estivesse administrando o império com muito cuidado e acumulando muitos recursos, seus territórios e população eram limitados. Um império de nível 1 conseguiu reunir mais de 800 mil soldados na guerra. Isso significaria que os impérios dos níveis 8 e 9 do continente poderiam recrutar dezenas de milhões de soldados. Embora Fei não estivesse muito familiarizado com as guerras e batalhas na Terra, ele sabia que os Estados Unidos tinham apenas 1,3 milhão de soldados. Os números que estavam piscando na mente de Fei o surpreenderam. Este mundo mágico não pode ser medido com as mesmas métricas na Terra. Fei pensou consigo mesmo. Honestamente, Fei não sabia de quantos suprimentos e alimentos seriam necessários para um exército de mais de 800 mil soldados. No entanto, ele sabia que, como estava em um mundo onde a magia existia, a limitação do espaço e do tempo era mais frouxa. Muitas coisas que não eram possíveis na mente de Fei quando ele estava na Terra se tornaram realidade neste mundo. Além disso, a família real e o quartel-general militar imperial do Zenit não eram idiotas. Como os militares de Zenit acumularam tantos soldados, não haveria problema em alimentar e equipar os soldados, certo? Pensou Fei. Com a mesma lógica, Fei pensou no potencial aterrorizante que o Império Leão de nível 6 e o Império Ormond de nível 7 poderiam ter se fossem empurrados para uma situação desesperadora. Apenas esse pensamento lhe deu calafrios. A Era do Caos estava apenas começando. No sexto dia, o memorando interno emitido pelo Quartel-General Militar Imperial transmitiu o plano final de batalha. Este plano chocou muitos espectadores. Como o deus da guerra de Zenit, Arshavin, o candidato perfeito para o cargo de comandante-chefe, não teve chance. Além disso, parecia que a família real e o quartel militar imperial também não tinham a determinação de colocar todos os soldados nessa guerra e obter uma vitória rápida. Todas as 10 novas legiões receberam ordens de ficar perto de São Petersburgo, e o príncipe herdeiro Arshavin ficou encarregado de treiná-las. Não se sabia quando as novas legiões seriam usadas na guerra. O Império estava colocando apenas um pouco mais de 200 mil soldados na guerra na região sul, e eles foram divididos em dois grupos. O segundo príncipe Domingues liderou o primeiro grupo. Esse grupo era formado pelos 40 mil soldados que ele obteve reunindo tropas aleatórias de outros reinos afiliados, e agora eles eram sua legião pessoal. Além disso, havia a Legião do Vento Rápido e a Legião da Chama Ardente, que foram construídas após a competição entre os reinos afiliados em São Petersburgo. No total, havia pouco mais de 100 mil soldados. Além disso, os mestres da Patrulha Imperial e do Senado Imperial foram com ele. Eles iriam atacar os inimigos na região sul do Sudeste, e seu alvo eram as tropas do Império Nível 6 que estavam acampadas na província da Folha Vermelha. O segundo grupo foi liderado pelo quarto Príncipe Cristal, que não era tão famoso e foi empurrado para fora da batalha pelo trono. Este príncipe que não tinha uma reputação tão boa finalmente teve a chance de provar a si mesmo. Além de ganhar o controle da Legião da Fossa Gigantesca, que era uma legião de primeira linha no Império, a Legião Tornado e a Legião Tsunami também foram com ele. Além disso, ele recebeu o apoio total da família Beg e soube que a princesa da família Beg, Beg Beyoncé, também foi com o quarto Príncipe Cristal para a linha de frente. Eles estavam indo para a região sul do Sudeste, e seus alvos eram os exércitos dos impérios menores das tropas unidas do Desimpério. Parecia que a decisão tomada pela família real era realmente estranha. Embora cerca de 200 mil soldados tenham sido enviados para a guerra, parecia que eles estavam lá apenas para cumprir seus deveres. Parecia que os tomadores de decisão de Zenit não estavam tão interessados em retomar as 6 províncias do sul que foram tiradas deles, e muitas pessoas tiveram dificuldade em entender suas intenções. Além disso, embora parecesse que o príncipe herdeiro Arshavin perdeu a oportunidade de aumentar sua influência nessa guerra, ele ainda tinha o controle completo de sua legião Sangue de Ferro, e essa legião não foi colocada na guerra. Além disso, as 10 novas legiões foram dadas a ele para treinar. As pessoas acreditavam que, em pouco tempo, essas legiões também se tornariam suas legiões pessoais.
Parecia que alguém estava protegendo o deus da guerra de Zenith, que estava sob os holofotes recentemente, para que ele não fosse arrastado para este poço de lama bagunçado. Hail the King, capítulo 758. Hail the King, capítulo 760. O Príncipe Misterioso. O segundo príncipe Domingues finalmente teve a oportunidade de liderar um exército, mas não foi tão inesperado. Afinal, esse príncipe era conhecido por seu talento e inteligência, e o imperador Yassin o amava. No entanto, a nomeação do quarto príncipe cristal foi algo que muitas pessoas não entenderam. Todos sabiam que esse príncipe era alguém que não podia ser ajudado. Ele era arrogante, sem talento e míope. Afinal, essa guerra não era brincadeira de criança. Dar mais de 100.000 soldados a alguém como ele parecia uma decisão precipitada. Muitas pessoas sentiram que esta decisão rápida e irracional da família real e do quartel militar imperial voltaria e prejudicaria o império. Será que o imperador Yassin, gravemente doente, está tentando testar todos os candidatos e escolher a pessoa para o trono? Pensavam as pessoas. O imperador Yassin teve 10 filhos, 4 meninos e 6 meninas. Exceto pelo príncipe herdeiro Arshavin, o segundo príncipe Domingues, o quarto príncipe Cristal e a princesa mais velha Tanasha, que eram maduros, as outras 5 princesas eram muito jovens. A segunda princesa Cheryl tinha apenas 14 anos e ainda não recebeu o título oficial. Portanto, ela não era ativa no círculo nobre de São Petersburgo. Dos 10 filhos do imperador Yassin, o mais misterioso foi o terceiro príncipe. Exceto pelo registro de nascimento e pelo título, todo o resto desse príncipe era um mistério. Segundo as lembranças dos ministros idosos, este príncipe ao lado de sua mãe, que era a rainha mais amada do imperador Yassin, desapareceu um mês após o nascimento. Como essa rainha não era de uma família nobre, todos os tipos de boatos foram contados. Algumas pessoas diziam que essa rainha, que tinha um passado comum, ofendeu o imperador Yassin, então ela foi convidada a cometer suicídio com seu filho. Outros disseram que o terceiro príncipe morreu devido a uma doença logo após o nascimento, e que a rainha faleceu porque estava muito triste e não conseguia viver. Além disso, algumas pessoas acreditavam que essa rainha comum era poderosa e deixou Zenith depois de dar à luz ao terceiro príncipe, e algumas pessoas afirmaram que o terceiro príncipe era talentoso e foi levado como discípulo por um mestre muito poderoso. Exceto pelo imperador Yassin e alguns ministros idosos que sabiam uma coisa ou duas, ninguém mais tinha ideia da história do terceiro príncipe. A única coisa intrigante foi que, embora esse terceiro príncipe nunca tenha aparecido, a família real não removeu seu título e nem tirou seu nome do registro. A mansão do terceiro príncipe em São Petersburgo ficou vazia por todos esses anos, mas foi bem administrada e preservada pela família real. Embora custasse dinheiro e recursos para manter essa mansão vazia, o cuidado não foi interrompido. Portanto, parecia sugerir que esse misterioso terceiro príncipe ainda estava vivo neste mundo. Fei estava bastante curioso sobre o misterioso terceiro príncipe. Usando as redes do escritório de cartas em São Petersburgo, Fei tentou obter mais informações sobre o terceiro príncipe. No entanto, nada surgiu, então ele teve que desistir de sua curiosidade. Agora, como parecia que o imperador Yassin estava tentando escolher o próximo governante de Zenith, todos os eventos antigos foram mencionados. De acordo com as leis e tradições do império, todos os príncipes maduros poderiam se tornar o próximo imperador, e a pessoa com mais habilidade seria escolhida. Portanto, o terceiro príncipe que desapareceu, mas ainda estava vivo, também era um candidato, e ele não podia ser esquecido. Ninguém poderia dizer com certeza que o terceiro príncipe que desapareceu por um longo tempo nunca saltaria de algum lugar e lutaria pelo trono. A curiosidade de Fei ficou instigada novamente com essa notícia. No entanto, esse foi apenas um pensamento momentâneo. Afinal, Fei tinha coisas mais importantes a fazer no momento, em vez de tentar saber sobre as fofocas em torno da família real de Zenith. No momento, o assunto mais urgente para ele era descobrir o que estava acontecendo com esses esqueletos,
se era o esqueleto de ouro que foi reavivado ou o esqueleto vermelho sangrento. Fei tinha a sensação de que essas coisas estavam conectadas. Portanto, o rei estava determinado a ir ao Império Leão depois de ouvir sobre esse misterioso mestre de Buckingham. Ele queria ver se teria a sorte de encontrar esse mestre misterioso ou, pelo menos, obter algumas pistas. Além disso, ir ao Império Leão não era um desvio tão grande do plano original, portanto não foi uma grande mudança. O sétimo dia. Fei recebeu o relatório de inteligência do escritório de cartas e soube de notícias chocantes que a família real não espalhou usando os canais oficiais. Depois que as tropas unidas confirmaram que Fei estava dentro da capital bizantina, eles formaram um esquadrão de assassinos composto por todas as elites da classe Lua e tentaram matar todos os membros proeminentes da família real e os ministros quando nenhum mestre de primeira linha estava protegendo Saint Petersburg. No começo, esse plano estava funcionando e foi tranquilo, pegando os zenitianos de surpresa. O esquadrão de assassinos rapidamente entrou em São Petersburgo e destruiu as tropas que estavam lá para detê-los, chegando muito perto do Palácio Real de Zenit. Quando eles estavam prestes a alcançar o Palácio Real, um misterioso mestre subitamente saiu correndo do Palácio Real e matou todo o esquadrão de assassinos. Nenhuma das elites da classe Lua sobreviveu. Todos foram exterminados na praça a cerca de 100 metros do Palácio Real. Este misterioso mestre não revelou sua identidade, e ele apareceu apenas por alguns segundos. De acordo com a descrição do funcionário da inteligência do escritório de cartas, no momento em que o Palácio Real estava prestes a ser rompido, uma rajada de luz azul subiu rapidamente e destruiu instantaneamente mais de 10 elites da classe Lua em alguns movimentos, incluindo uma elite no pico da Lua cheia e uma elite de Lua cheia de nível intermediário de nível 9. Aquele misterioso mestre estava envolvido por uma luz azul, e ninguém viu como ele era e que técnicas ele usava. No entanto, uma coisa estava clara: esse misterioso mestre era um amigo e não um inimigo. Além disso, essa pessoa pode ser um lorde da classe Sol ou muito próximo a esse reino. Essa notícia surpreendeu o povo de São Petersburgo, e chocou seus inimigos. Não foi menos significativo se comparado às notícias de que o rei de Chambord era um lorde da classe Sol. De fato, a família real de Zenit era ainda mais misteriosa aos olhos das pessoas. Como um império de nível 1 pode ter uma acumulação tão vasta de poder, pensaram eles mesmos. As tropas unidas dos 10 impérios falharam novamente. Eles estavam tentando tirar vantagem de Zenit quando o rei de Chambord não estava, mas perderam mais de 10 elites da classe da Lua novamente. Incluindo as elites da classe Lua que foram mortas pelo rei de Chambord durante a batalha defensiva em São Petersburgo, as tropas unidas dos 10 impérios haviam perdido mais de 20 elites da classe Lua. Embora essa aliança fosse composta por 10 impérios, essas perdas eram demais para suportar. Muitas pessoas estavam tentando adivinhar a identidade daquele mestre misterioso, e todos os tipos de boatos eram passados. No entanto, apenas Fei sabia quem era esse mestre misterioso. Com essa pessoa dentro de São Petersburgo, a cidade estaria segura, mesmo que os inimigos tivessem um lorde da classe Sol para atacar Zenit. Essa foi uma das razões pelas quais Fei estava confiante o suficiente para deixar o Império e fazer uma viagem. O oitavo dia. Outra coisa aconteceu em Zenit que chamou a atenção das pessoas. Chambord enviou uma equipe de elite de 300 oficiais de execução da lei, liderada por Lampard e o velho Arya. Juntaram-se às forças do segundo príncipe Domingues e participaram das batalhas na região sul do Império. Embora 300 soldados não estivessem muito envolvidos no grande esquema, foi um sinal importante. Muitas pessoas especulavam e sentiam que o rei de Chambord, que agora era o santo marcial imperial, estava dizendo a outros que ele ainda estava de pé ao lado do segundo príncipe Domingues. Era informação pública que Lampard era um dos 12 cavaleiros do Zodíaco de Ouro de Chambord, e ele era o cavaleiro do Zodíaco de Ouro de Leão. Sua força alcançou a classe Lua, e ninguém sabia exatamente o quão poderoso ele era. Mais importante, esse homem era uma das pessoas mais confiáveis do rei de Chambord e era o respeitado sênior do rei de Chambord.
O fato de ele estar liderando os soldados mostrava o grande apoio que Chambord tinha em relação ao segundo príncipe. No entanto, muitas pessoas não estavam familiarizadas com o velho Aryan, o estrategista. No momento, ninguém sabia como essa pessoa insignificante aos seus olhos mudaria o resultado da guerra na região sul do Zenith e o destino do Império. Quando eles percebessem quem era essa pessoa, ele já seria um dos generais mais brilhantes da Era do Caos. Hail the King, capítulo 759. Hail the King, capítulo 761. Moscas problemáticas. O nono dia. As duas tropas de Zenith finalmente se reuniram e se mudaram de São Petersburgo. Mais de 200.000 soldados se dirigiram para a região sul de Zenith em dois grupos. Nesta era do caos, qualquer movimento militar poderia determinar o destino de todo o império. Desde que a guerra foi retomada, aquela atmosfera intensa pairou sobre a cabeça de todos os cidadãos de Zenith. Naquela noite, o rei Alexander de Chambord teve a última reunião com o rei Constantine de Bizantine no hotel em que ele ficou. Essa técnica, punho divino dos 7 ferimentos, é baseada no punho dos 7 ferimentos, mas mais refinada. Passei algum tempo analisando o punho dos 7 ferimentos cuidadosamente, e refinei-o para melhorar seu poder. Agora, é uma técnica da classe Lua de alto nível e seu limite máximo não é mais o 8 estrelas. Além disso, o dano interno do punho dos 7 ferimentos no usuário também foi eliminado. Com seu talento, você tem a chance de dominar essa técnica e empurrá-la para o reino da lua cheia, disse Fê enquanto segurava um livreto com cordas douradas para rei Constantine de Bizantine. Obrigado, senhor Santo Marcial. Constantine estava realmente empolgado, e ele mal conseguia se conter. Punho dos 7 ferimentos foi a técnica que lhe trouxe fama e ajudou a derrotar muitos inimigos poderosos. Foi isso que o fez seu nome. No entanto, o punho dos 7 ferimentos tinha poder limitado, e só poderia ser considerado uma técnica de nível estelar de nível superior. Estava longe da classe Lua, e sua limitação no nível fez Constantine ficar no pico das 8 estrelas, e ele não podia ter mais progressões. Além disso, o punho dos 7 ferimentos causaria reações severas e feriria seu praticante. Mesmo que Fei tenha ensinado a Constantine uma técnica de cultivo com elementos de madeira que se destacava na cura instruindo o último a usá-la com o punho dos 7 ferimentos, as repercussões não puderam ser completamente evitadas. Caso contrário, não haveria tantos ferimentos internos ocultos no corpo de Constantine. Agora, o novo punho divino dos 7 ferimentos mudou completamente a situação, e Constantine poderia avançar ainda mais no caminho do cultivo. Aqui está a técnica Renascimento do Oceano Verde, é uma técnica da lua cheia com elementos de madeira. Além disso, aqui está uma erva divina, grama transformação do dragão, que pode ajudá-lo a melhorar seu físico e melhorar seu potencial. Com seu talento atual, você poderá entrar na classe Lua dentro de meio ano. Agora que você é uma das figuras mais influentes da região sul de Zenith, precisa aumentar sua força ao topo e o poder militar dos bizantines. Enquanto Fei disse isso, ele pegou outro livreto e uma erva divina de seu armazém espaço. Senhor Santo Marcial, eu não me sinto digno de todos esses tesouros, disse Constantine. Embora as coisas mencionadas por Fei fossem suficientes para atrair a atenção de quase todos, e muitos guerreiros enlouquecessem e estivessem dispostos a se matar por elas, Constantine não era uma pessoa gananciosa. Ele estava muito agradecido por Fei, mas estava se sentindo desconfortável. Afinal, ele devia muito ao rei de Chambord. Fei disse com uma expressão séria: Pegius, não seja tão hesitante e inseguro. Estou apenas fazendo isso para o benefício geral do Império. Depois que Constantine expressou sua atitude repetidamente, ele levou esses itens preciosos com cuidado. 1. É melhor para você usar essa grama transformação do dragão agora. Eu te darei uma mão. Fei pensou sobre isso e decidiu ajudar Constantine o máximo que podia enquanto estava aqui. Afinal,
a erva divina criaria um forte fenômeno da natureza após ser consumida e atrairia muita atenção. Além disso, seria difícil digerir a erva divina em pouco tempo, e seu efeito não seria muito rápido. Portanto, antes de Fei deixar o reino bizantino, ele poderia usar seu poder insano da classe Sol para ajudar Constantine a absorver o máximo possível da essência da erva divina. Caso contrário, a essência da grama transformação do dragão poderia ser perdida, já que Constantine era apenas um guerreiro no nível de estrelas, e o forte efeito da erva divina poderia causar uma reação e prejudicá-lo. Se isso acontecesse, não valeria a pena. Esse processo levou cerca de 1 hora. Depois que Constantine absorveu uma parte da essência da erva divina, ele instantaneamente invadiu o nível 9 estrelas. A erva divina ajudou nesse processo, mas também foi devido ao acúmulo de Constantine no nível 8 estrelas e seu talento. A partir de agora, seu caminho não terá mais obstáculos antes de ele avançar para a classe Lua. Depois de absorver a essência da grama transformação do dragão, Constantine curvou-se para Fei novamente. Como ele viu que Fei estava de bom humor, ele parou por um segundo e perguntou com alguma hesitação: Majestade, você ficou aqui por 9 dias. Você realmente vai embora amanhã, exatamente como foi planejado? E Fei assentiu. Então. Agora, há muitos nobres e oficiais que querem vê-lo. Todos eles admiram o seu poder e querem conhecê-lo pessoalmente. Por isso, organizei uma festa no palácio do rei hoje à noite e espero que... Ha. Fei lembrou do relatório de inteligência que recebeu da filial do escritório de cartas, no reino bizantino e conhecia a situação conturbada de Constantine. Embora Constantine estivesse hesitando, seu objetivo era simples, então Fei não o rejeitou. Ele sorriu e respondeu: Ok, eu irei com você hoje à noite e encontrarei esses nobres. Dessa forma, posso me livrar dessas moscas para você. Constantine ficou muito feliz depois de ouvir o que Fei disse. A capital dos bizantinos. Quando a noite caiu, a cidade foi iluminada por luzes. Embora a cidade não fosse tão avançada quanto a cidade de Chambord em termos de sistemas mágicos, ela tinha um estilo e aparência únicos. O reino bizantino estava na costa e chovia com bastante frequência. Para se livrar da água da chuva, muitos dos edifícios tinham telhados pontudos e pareciam torres. Era bem diferente dos edifícios de estilo cúbico em Chambord, por isso era um cenário bonito e novo para os chambordianos. A chegada de Fei ao palácio do rei foi sensacional. Todas as figuras influentes e nobres que estavam aqui na festa ficaram surpresos e emocionados. A maioria dessas pessoas eram nobres comandantes das legiões militares que perderam para inimigos ou oficiais de alto escalão nas cidades conquistadas. Eles estavam dentro dos territórios controlados pelos inimigos e tentavam se esconder das buscas dos inimigos por dias. Eles queriam voltar para São Petersburgo, mas não podiam passar pela linha de defesa dos inimigos na província da Folha Vermelha. Quando souberam que o Santo Marcial Imperial apareceu no Império Bizantino, rapidamente se aproximaram e buscaram sua proteção enquanto procuravam novas oportunidades. Aplausos estrondosos soaram por um longo tempo, e a festa só voltou ao normal quando Fei se sentou. Esse grande salão no palácio do rei parecia luxuoso, e as luzes que refletiam as joias eram ofuscantes. Comida deliciosa e vinhos aromáticos estavam por toda parte, e os nobres e senhoras nobres que estavam em roupas chiques conversavam entre si e sorriam, se divertindo. Depois de um tempo, alguns nobres que tinham o status mais alto se reuniram e caminharam em direção a Fei com sorrisos bajuladores no rosto. Ha. Constantine, parece que eu me enganei. Você pode fazer o senhor Santo Marcial vir aqui facilmente. Ha. Um homem gordo e de meia idade, que estava na casa dos 40 e usava uma túnica elegante, se aproximou e deu um tapinha no ombro de Constantine. Ele deveria ser a pessoa com o status mais alto, e parecia que ele estava elogiando um subordinado qualificado. Com a expressão arrogante no rosto, parecia que ele era o dono deste grande palácio. Embora a raiva brilhasse no rosto de Constantine, ele forçou um sorriso e disse: Governante Shero, você está me bajulando. Então,
Ele olhou para os outros nobres e disse em tom neutro: Deixe-me apresentá-lo ao senhor Santo Marcial. Não há necessidade. Você não precisa estar aqui, você pode fazer outras coisas. Deixe-me apresentar a todos ao senhor Santo Marcial. Este nobre gordo chamado Sherwood acenou com a mão com ousadia e não respeitou Constantine. Hail the King, capítulo 760. Hail the King, capítulo 762. Maquiagem. Fei observou esse gordo que estava vestido com roupas extravagantes e perguntou a Constantine sem demonstrar muita emoção: Este cavalheiro chamado Sherwood é? Ah, permita-me apresentá-lo. O Sr. Sherwood é um nobre de prestígio no nível 1 do Império, e é o comandante militar de mais alto nível na província do Vento Verde e o governador do castelo da cidade do Vento Verde. Antes de Constantine ter a chance de responder, outro jovem nobre que tinha um sorriso bajulador em seu rosto respondeu rapidamente, enquanto acenava com a mão para Constantine, dizendo ao último para ir embora rapidamente. Oh! Feia sentiu como se de repente percebesse a identidade de prestígio desse gordinho. Ele disse: Ah, então você é o governador do castelo da cidade do Vento Verde. Ouvi dizer que quando os inimigos invadiram o Império, havia cerca de 50.000 soldados de elite dentro de Cidade do Vento Verde que eram administrados e fortalecidos pelo Império por muitos anos. A cidade podia pelo menos segurar os inimigos por meio-dia e comprar um tempo precioso para que o Império pudesse ser avisado, mas alguém ordenou que as tropas abandonassem a cidade e mais de 200.000 civis que viviam lá, escapando apenas com mais de 1.000 nobres e funcionários de alto nível. Essa decisão tola permitiu que os inimigos assumissem o controle da cidade do Vento Verde com facilidade, matassem dezenas de milhares de cidadãos de Zenith e fez com que os 50.000 soldados de elite não tivessem o equipamento adequado para lutar. Eu também ouvi dizer que eles estavam cercados por leonianos a céu aberto, e apenas algumas pessoas escaparam. Será que a pessoa que fez uma decisão tão estúpida foi o Sr. Sherwood? O sorriso no rosto de Sherwood congelou instantaneamente. Todos podiam ouvir a hostilidade e o descontentamento no tom do santo marcial imperial. No entanto, esse jovem nobre era um personagem astuto. Ele revirou os olhos, pensou em algo rapidamente e explicou com um sorriso: Alexander, você entendeu mal o Sr. Sherwood. Ele decidiu deixar a cidade com a tropa porque queria reter a força militar e voltar a São Petersburgo para proteger a família real. Sherwood é apenas leal e estava pensando no futuro. No entanto, os inimigos eram muito rápidos e alcançaram antes que a tropa pudesse voltar para São Petersburgo. O Sr. Sherwood comandou a tropa e lutou com os inimigos, e o sangue manchou suas roupas e armaduras. No final, ele não conseguiu mudar a situação. A maioria dos soldados foi morta e o Sr. Sherwood foi ferido em vários lugares e desmaiou devido à perda de sangue. Ele foi salvo por alguns mestres poderosos nas forças armadas que foram tocados por sua bravura, e eles vieram a Bizantine para procurá-lo com o desejo de matar inimigos e vingar nossos irmãos e irmãs caídos. Sim. Foi o que realmente aconteceu. Sr. Sherwood é realmente um modelo para o resto dos nobres e oficiais do Império. Sim. Aquelas pessoas que criaram boatos para atacar o Sr. Sherwood merecem morrer. O Sr. Sherwood é corajoso e altruísta. Ele é uma figura importante no Império. Os outros nobres que estavam com roupas chiques e gordos com queixos duplos levantaram rapidamente suas taças de vinho cheias de vinho tinto e adicionaram ao que aquele jovem nobre disse. Depois de ouvir o que foi dito, a expressão estranha desapareceu e o sorriso reapareceu no rosto de Sherwood. Somente o rei Constantine de Bizantine refletiu em sua mente: esses bastardos. Eles estão apenas tentando se maquiar. Na província do Vento Verde, até os grãos de areia sabem que este covarde Sherwood abandonou a cidade depois de ouvir que os inimigos estavam chegando, e ele entregou a cidade do Vento Verde e assassinou indiretamente os 50.000 soldados de elite. Ele é a pessoa mais culpada. Como ele ousa tentar mudar tudo isso e tentar reivindicar crédito? Isso é imperdoável. Constantine queria acabar com essa mentira. No entanto, pensando bem,
O status e o poder oficial de Sherwood eram muito mais altos que os dele, e seu reino tecnicamente ainda precisava ouvir as ordens de Sherwood. Se ele fosse abrupto e derramasse tudo, ele poderia se muito incomodado no futuro. Portanto, ele decidiu reter suas palavras por enquanto e explicar tudo ao Santo Marcial Imperial mais tarde em particular. Ele esperava que Fei não fosse enganado por essas pessoas astutas e sem vergonha. Depois que Fei ouviu as palavras ditas pelos nobres ao seu redor, ele não expressou nada. Em vez disso, ele olhou para aquele jovem nobre que foi rápido em dar a volta com as palavras. Quando o jovem nobre estava prestes a entrar em colapso mental sob a pressão de Fei, o rei perguntou lentamente: então, quem é você? Este jovem nobre estava nervoso, ele não sabia se estava com sorte ou se a sorte estava prestes a cair sobre ele. Ele rapidamente se curvou com um sorriso bajulador no rosto e respondeu: Senhor, eu sou Raya, um membro da família Knight. Oh, Raya Knight. Fei assentiu e pensou: a família Knight é uma família nobre de nível intermediário, mais poderosa que seus pares, e eles têm uma linhagem real fraca. Esse jovem deveria ser um descendente dos membros principais e provavelmente foi enviado à província de Vento Verde para ocupar uma posição de alta poder. Então, Fei sorriu e disse: você com certeza é um bom falador. Já que você sabe muito, pode me apresentar todos os nobres que estão aqui esta noite. É a minha primeira vez na região sul do Império, e não conheço muitas coisas. Depois de ouvir o que Fei disse, esse jovem nobre que estava nervoso se acalmou e se sentiu animado. Os outros nobres também olhavam para ele com ciúmes e inveja. Pelo tom do Senhor Santo Marcial, parece que ele está satisfeito com o desempenho de Raya Knight. Esse garoto da família Knight é um falador gentil, mas um personagem cruel, ótimo para bajular as pessoas e observar a situação. Desta vez, ele foi elogiado pelo Santo Marcial Imperial, e parece que ele pode ser promovido. Se o Senhor Santo Marcial o acolher como discípulo, toda a sua família seria elevada. Parece que o futuro dele agora é ilimitado. Os nobres pensaram consigo mesmos. Raya Knight estava de bom humor e queria se exibir na frente de Fei. Portanto, ele rapidamente começou a apresentar as pessoas na festa para Fei. Ficou claro que esse jovem era observador, ele conhecia as histórias detalhadas de todos aqui. Enquanto andava com Fei e os apresentava, ele secretamente contou ao rei tudo sobre esses nobres, incluindo seus antecedentes familiares, que príncipe estavam apoiando e outros detalhes. Este é o general Vincent, ele é o ex-comandante da legião dentro da cidade Verde do Vento. Este é o Sr. Johnson, ele é o oficial encarregado de suprimentos militares. Este é o Sr. Goulet, ele é o mordomo do Sr. Sherwood. Este é o Sr. Berezov, ele é um nobre de nível 3 e oficial encarregado dos impostos em Cidade Verde do Vento. Com Raya Knight fazendo as apresentações, Fei memorizou a aparência dessas pessoas, combinando-as com os nomes que ele recebeu do relatório de inteligência do escritório de cartas. O rei não falou muito e só deu uma volta rápida pelo salão. Então, ele rapidamente voltou para onde estava antes. Havia algumas senhoras nobres que tinham corpos maduros e usavam vestidos atraentes, e convidaram Fei para dançar com eles. No entanto, o rei recusou-os sem hesitar. Depois que Fei voltou ao seu lugar e pensou em como deveria lidar com a situação, uma série de risadas bajuladoras soou. Então, pessoas como Sherwood e Johnson foram até ele com taças de vinho. Você tem algo a me dizer? Fei perguntou com um leve sorriso no rosto ao ver a expressão hesitante em seus rostos. Então, ele se apoiou na cadeira e girou o vinho em sua taça. Talvez o sorriso de Fei tenha enviado o sinal errado, Gordo Sherwood relaxou. Ele agiu como se estivesse realmente hesitante sobre algo e disse com uma expressão decepcionada e triste: Senhor Santo Marcial, como líder de uma tropa derrotada, eu não deveria estar dizendo essas coisas para você. No entanto, para o benefício do Império e a vitória final desta guerra, eu não poderia mais contê-lo, mesmo que pudesse irritá-lo. Hoje, devo mencionar para você as coisas loucas que o rei Constantine de Bizantine tem feito. Hail the King, capítulo 761. Hail the King,
capítulo 763. Intenção cruel. Fei não expressou sua opinião. Depois de beber o vinho tinto em sua taça com um sorriso no rosto, ele parou por um segundo antes de gesticular para as cadeiras de pedra ao seu lado, dizendo a esses nobres para se sentarem. Essa ação passou o sinal errado para esses nobres novamente. Sherwood estava muito empolgado e seu último suspiro desapareceu. Com um sorriso bajulador no rosto, ele rapidamente acenou para os outros e disse para eles se sentarem. Então, ele não conseguiu mais se conter e começou a reclamar quando uma expressão honesta apareceu em seu rosto. Senhor Santo Marcial, eu sei que você gosta do rei dos bizantines e quer o melhor para ele, até ensinando-lhe técnicas de cultivo e técnicas de combate. Senhor, você está pensando no império e quer criar mais talentos para o Zenite, mas esse desprezível rei dos bizantines o decepcionou. Embora ele seja jovem, ele é calculista e não é bom. Não preciso falar muito, eu só preciso trazer uma coisa para a sua atenção. Senhor, pense nisso. As tropas unidas do Décimo Império invadiram o Zenite e toda a região sul do Império caiu em suas mãos. No entanto, por que esse reino bizantino foi capaz de durar 2 dias sob o cerco de inimigos antes de ser conquistado? Além disso, ouvi dizer que os inimigos não levavam os tesouros e riquezas do reino bizantino. Como isso é possível? Fei olhou casualmente para Sherwood e disse: é porque os militares bizantinos são fortes e seus soldados e cidadãos estão unidos. É por isso que eles foram capazes de bloquear os inimigos por tanto tempo. Sherwood suspirou enquanto balançava a cabeça, dizendo: no começo, eu pensava assim também, incluindo todos aqui. No entanto, descobrimos acidentalmente que esse bastardo já havia traído o império e se rendido aos leonianos. Foi por isso que este reino bizantino recebeu tratamento especial e durou muito mais tempo. Afinal, os dois reinos afiliados de nível 1 na região sul do Zenite duraram apenas algumas horas antes de serem conquistados. Depois que Fei ouviu a explicação de Sherwood e viu o olhar sincero do último, ele assentiu e girou o vinho no copo. Ele não disse nada diretamente ou deu sua opinião. Ryan Knight foi rápido. Veja que o copo de vinho de Fei estava vazio, ele rapidamente o encheu novamente. Sherwood rangeu os dentes e decidiu adicionar mais combustível ao fogo depois de ver que Fei não estava convencido. Ele continuou: nos últimos dias, monitoramos Constantino em segredo e temos mais evidências que comprovam seus crimes. Agora, muitos cidadãos e soldados derrotados de Zenite se reuniram no reino bizantino devido à sua influência e poder, mas este Constantino não o respeita. Ele é de baixo status, mas está morando neste palácio do rei e colocou você, o santo marcial imperial que fez tanto pelo império, dentro de um pequeno hotel. Ficou claro que Sherwood tentou romper o vínculo entre Fei e Constantine, e foi uma atitude desprezível. Fei assentiu, mas ainda não disse nada. No entanto, Sherwood estava satisfeito. Desde que Fei assentiu, ele sentiu que o santo marcial imperial concordava com ele. Com bom humor, ele continuou falando animadamente: essa é apenas uma ofensa. Além disso, Constantine está usando sua fama para recrutar soldados e construir tropas. Durante a batalha na Baía Storm Point, foi sua aparição oportuna que salvou a situação, e você foi quem derrotou a frota de Leon, capturando muitos navios de guerra, recursos e escravos de guerra. No entanto, Constantino guardou todas essas coisas para si mesmo e forçou essas pessoas, que vieram aqui para você, as suas forças amadas. Além disso, ele não matou um único cativo de Leon, e o comandante-chefe de Leon, que você capturou, está sendo bem alimentado todos os dias, e ele nem foi enviado a São Petersburgo para a família real de Zenite lidar com eles. Ouvi dizer que os cidadãos e soldados bizantinos pediram a Constantine que matasse esse açougueiro muitas vezes. Afinal, as mãos deste açougueiro estão manchadas pelo sangue do nosso povo. No entanto, Constantine recusou todas as vezes. Quando Sherwood disse isso, ele olhou para seus colegas que estavam sentados ao seu lado. Essas pessoas entenderam instantaneamente o que Sherwood queria dizer e entraram na conversa.
Berezov, encarregado dos impostos, disse: sim. Sim. Senhor Sherwood está certo. Este Constantine é jovem, mas ele é muito cruel. Ele é como um tumor na região sul do Zenit, e ele vai destruir o Império um dia. Ele vai manchar sua honra e glória como o Supremo Santo Marcial Imperial. Johnson, encarregado de suprimentos militares, disse: no momento, ele está tentando centralizar o poder, ignorando completamente as leis e ordens militares de Zenit. Ele é muito imprudente. O general Vincent, que liderou a ex-legião do Vento Verde, acrescentou: isso mesmo. De acordo com as leis do Império, apenas o Sr. Sherwood tem o privilégio de construir exércitos e lidar com os cativos. O Sr. Sherwood deve ser o comandante de mais alto nível na província do Vento Verde, mas esse rei dos bizantines ousa dar uma volta no Sr. Sherwood e está exagerando, tentando controlar tudo o que pode. Isso não é bom. Butler Goulet zombou: é porque essa é a única maneira de esconder as evidências de que ele se rendeu ao Império Leão e traiu o Império Zenit. Enquanto isso, ele pode manter seu trono e conseguir mais dinheiro dos leonianos no futuro. Fei ouviu a opinião de todos em silêncio e não disse nada. Depois que todos expressaram suas opiniões, Fei bebeu o vinho lentamente em seu copo, olhou para Sherwood com um sorriso estranho e perguntou: então, qual é o seu plano? O que vocês estão pensando? Vocês são de alto status e devem ter ótimas estratégias. Sherwood estava esperando Fei dizer isso. Assim que ouviu a pergunta de Fei, ele declarou em tom justo: no momento, o reino bizantino construiu uma força terrestre de elite e uma marinha, e seu poder militar é forte. Em pouco tempo, também não haverá problemas com o suprimento de alimentos. Na minha opinião, você deve ordenar instantaneamente a execução de Constantine, que já havia traído o império, e acabar com toda a família real de Bizantine para se livrar de todos os espiões possíveis. Isso enviaria um forte sinal para aqueles que têm mais intenções. Então, você deve reunir todo o poder e criar uma estrutura mais clara e eficaz, eleger um nobre capaz e honrado e nomeá-lo como principal comandante militar aqui. Esta é a única maneira que os soldados atuais podem ser utilizados em todo o seu potencial e os milhões de cidadãos da província do Vento Verde podem ser protegidos. Mate Constantine, centralize as forças e eleger um comandante. Fei perguntou com um sorriso no rosto. Sim, essa é a melhor maneira por enquanto, respondeu Sherwood e assentiu. Sim, neste momento, os militares bizantinos são a única força que pode lutar contra os inimigos na região sul. Essa força não deve ser controlada por pessoas de baixo status. Na minha opinião, o Sr. Sherwood é corajoso e heróico, ele travou muitas batalhas e é um nobre de nível 1. Ele é o candidato perfeito para a nova posição de comandante-chefe. Sugeriu Berezov. Agradável. Esta é uma ótima proposta. Eu estava pensando na mesma coisa. Sim, é uma desgraça que uma pessoa desprezível como Constantine esteja no poder. Se o Sr. Sherwood estiver disposto a fazer um trabalho extra e salvar a situação, Zenit será abençoada. Sr. Sherwood, espero que você cumpra essa responsabilidade. Sr. Sherwood tem trabalhado muito para a família real e o império, e eu vi isso com meus próprios olhos. Estou realmente emocionado e também concordo com o Sr. Sherwood se tornando o novo comandante-chefe. Todos os outros nobres entraram na conversa e elogiaram Sherwood com expressões justas, parecendo que todos estavam pensando no império e preocupados com o povo. Fei suspirou em sua mente: esse bando de pessoas é sem vergonha. Hail the King, capítulo 700 Hail the King, capítulo 764. Senhor, por favor, me poupe. Devido ao egoísmo, incompetência e tolice dessas pessoas, a província do Vento Verde, que tinha um forte foco militar, foi instantaneamente conquistada pelos inimigos, deixando milhares de quilômetros quadrados de terra e milhões de zenitianos nas mãos dos invasores. No entanto, essas pessoas que causaram tudo isso estavam aqui se divertindo. Eles estavam vestindo roupas elegantes, comendo boa comida e bebendo vinho de primeira linha. O que foi mais irritante foi que esses insetos ruins não tinham vergonha do que fizeram.
Mesmo que fiquem calados e não façam nada, continuem sendo inúteis, ainda assim seria melhor do que isso. Em vez disso, continuaram passando por cima da linha. Assim que tiveram a chance de respirar, começaram a brincar com fogo, a maquiar suas ações, e a lutar pelo poder, a matar seus inimigos políticos e a enquadrar cidadãos leais. Eles eram desprezíveis e mereciam ser mortos por seus comportamentos. Eles eram as pessoas mais culpadas do Império. Eles eram imperdoáveis. Fei quase não conseguiu conter a raiva e transformou esses nobres gordos e arrogantes à sua frente em pedaços. No entanto, ele se absteve de fazê-lo. Depois de pensar um pouco, ele acenou para Torres, que estava parado atrás dele. Sem hesitar e tentando se esconder, ele disse lentamente: "Passe meu pedido e peça a Constantine para reunir as tropas rapidamente. Além disso, convoque as famílias ricas, nobres, pessoas influentes e cidadãos para o campo de treinamento militar na cidade. Como santo marcial imperial, vou anunciar as novas regras e políticas." Torres assentiu e saiu, sem fazer perguntas. Sr. Sherwood está certo, tudo precisa ser centralizado, e a estrutura de poder precisa ser mais clara, disse Fei com um sorriso no rosto e olhou para os nobres emocionados ao seu redor. Eu acho que a festa hoje à noite pode terminar aqui. Senhores, vocês têm trabalhado muito. Vá se preparar e vá para o campo de treinamento militar, há coisas mais importantes a fazer depois. Todos estavam felizes. Depois de elogiarem a decisão inteligente de Fei, os nobres deixaram a festa de bom humor. No entanto, Ryan Knight, que era observador e inteligente, não foi embora imediatamente. Em vez disso, ele ficou ao lado de Fei em silêncio e estremeceu um pouco incontrolavelmente. Ele não sabia quando, mas grandes gotas de suor já apareceram por toda a cabeça dele. Com uma expressão estranha no rosto, ele não ousou falar nem se mexer. Por que você não está se preparando para o evento? Fei se levantou e perguntou sem nem olhar para trás. Senhor, por favor, me poupe. Ryan Knight imediatamente se ajoelhou e se curvou, seu rosto estava pálido como um fantasma. Do que você está falando? Quando eu disse que vou te matar? Fei se virou e perguntou novamente enquanto observava esse jovem nobre com interesse. Ryan Knight estava tão assustado agora que não se atreveu a olhar nem explicar nada. Ele apenas continuou se curvando. Ele era esperto e bom em observar situações. Ele era diferente de nobres como Shero, que haviam permanecido em altos cargos na província de Vento Verde, e, portanto, já haviam perdido esse instinto básico de sobrevivência. Como eram os governantes da província, suas palavras foram tratadas como ordens e não precisavam mais ser observadores. O mais importante era que ele conhecia os antecedentes de Fei. Quando jovem, era normal ele admirar poderosos guerreiros. Ryan Knight sonhava em se tornar um mestre poderoso, então tratou Fei como seu ídolo. Portanto, ele sabia muitas coisas sobre este novo santo marcial imperial, incluindo a personalidade de Fei. Ele sabia que esse jovem rei odiava nobres corruptos que não serviam de nada. Quando o rei ficou com raiva, ele matou muitos nobres de alto nível na cidade das Duas Bandeiras, e até o príncipe herdeiro Arshavin ficou agitado e não pôde fazer nada sobre esse rei. Portanto, todas as regras antigas foram feitas para serem quebradas por este jovem santo marcial imperial. Dessa vez, nobres como Sherwood perderam a consciência e tentaram enganar o santo marcial imperial que era jovem. Eles decidiram usar seus métodos antigos de enganar os outros oficiais de Zenith, mas estavam brincando com fogo e passando por cima da linha. Vendo Ryan Knight assim, Fei não estava com pressa de sair. Ele voltou ao seu lugar e perguntou com um sorriso estranho no rosto: "Ok, já que você é inteligente e quer que eu o poupe, então me diga se o que eles me disseram é a verdade." Ao ouvir isso, Ryan Knight rapidamente se arrastou e respondeu respeitosamente: "Isso foi tudo calúnia sem vergonha. Pessoas como Sherwood estão tentando controlar as forças armadas do reino bizantino. Eles só podem se proteger na região sul se tiverem soldados ao seu redor. Então, eles poderiam usar outros métodos para tentar fazer com que a família real os perdoasse por seus erros. Como Sherwood não tem mestres por perto,
e ele não tem certeza de sua intenção, ele estava tentando conspirar. Ha ha ha! Eu não esperava que isso fosse tão fácil. Foi tão bom. Sherald sentiu-se muito confiante e seguro depois que saiu da festa e voltou. Berezov, o oficial de impostos, riu com orgulho. Todo o império está louvando este grande santo marcial imperial. Finalmente o conhecemos hoje, e isso esclareceu muitas coisas. Não admira, ele é apenas uma criança menor de 20 anos e é um caipira. Ele provavelmente usou todo o seu tempo em artes marciais e é como um idiota em termos de outras coisas. Embora ele seja famoso, ele foi facilmente enganado por nós e está sendo usado, haha. O general Vincent, comandante da antiga Legião do Vento Verde, balançou a cabeça e sorriu. Afinal, ele é apenas um guerreiro. O que ele pode fazer? Se nosso plano der certo, ele será usado por nós como uma criança. Enquanto conversavam, riram e se sentiram orgulhosos. Essas pessoas eram nobres inúteis que estavam acostumados a brincar com o poder e a conspirar contra pessoas leais e capazes. Caso contrário, eles não teriam tomado essas decisões idiotas, entregando a cidade Vento Verde que estava bem protegida e indiretamente matando mais de 40.000 soldados de elite. No momento, eles ainda não haviam descoberto sua situação perigosa. Com um sorriso orgulhoso, voltaram para suas residências temporárias, vestiram seus novos trajes e seguiram para o campo de treinamento militar sob a proteção de seus guardas. Quando Fei chegou ao campo de treinamento militar, já havia 1 tonelada de pessoas lá. Enquanto as fogueiras queimavam, eles criaram inúmeras sombras das pessoas daqui. As pessoas estavam por toda parte, e estavam na ponta dos pés, tentando dar uma olhada no lendário Santo Marcial Imperial. Após esses poucos dias de trabalho duro, Constantine recrutou muitos soldados. Incluindo os ex-soldados bizantinos e os novos soldados, havia mais de 20.000 deles. Se a milícia criada sob a recomendação de Fei também fosse incluída, elas poderiam formar uma legião completa com 40.000 pessoas. Quando um comandante militar anunciou que o Santo Marcial Imperial chegará, aplausos estrondosos explodiram instantaneamente. As pessoas começaram a pular e bater palmas, e a atmosfera no campo de treinamento militar foi aquecida como um vulcão em erupção. A paixão imparável encheu o ar e estava quase virando a cidade de cabeça para baixo. Esse era o prestígio do Santo Marcial Imperial. Essa foi a influência do único pilar espiritual do Império. Enquanto Fei passava devagar pelas pessoas com um sorriso no rosto, ele foi tomado pelos aplausos. Ele parecia um deus que estava viajando no mundo mortal, mas ele era mais íntimo e real comparado aos deuses. Para muitos cidadãos de Zenith, os deuses não responderam às suas orações, mas a aparição do rei Alexander de Chambord mudou seu destino trágico. Na cabeça deles, Fei já era um deus. Ryan Knight caminhou atrás de Fei de perto. Mesmo que ele ainda parecesse assustado, ele estava muito mais relaxado do que antes. No momento, os nobres como Shero, que acabaram de desrespeitar Fei pelas costas há pouco tempo, ficaram impressionados com essa cena, e seus rostos ficaram pálidos quando ficaram um pouco assustados. Quando Fei subiu ao palco, ele não disse nada. Em vez disso, ele entregou um cristal de prata ao rei Constantine de Bizantine, que estava esperando. Era um cristal Divi. Logo, um mago injetou alguma energia mágica nele, e as luzes dispararam do cristal e criaram uma tela gigante no céu noturno. Os vídeos e vozes gravados no cristal foram claramente reproduzidos na frente de centenas de milhares de soldados e cidadãos. Instantaneamente, homens nobres como Shero, que estavam na frente da multidão e vestindo roupas chiques, ficaram pálidos, e tremeram incontrolavelmente. Hail the King, capítulo 763. Hail the King, capítulo 765. Economize energia. Os personagens principais do vídeo que estavam sendo exibidos no céu eram nobres como Sherald e seu povo. Eu não aguentava mais. Mesmo que eu possa irritá-lo, tenho que mencionar as coisas loucas que o rei Constantine de Bizantine tem feito.
Por que esse reino bizantino foi capaz de durar 2 dias sob o cerco de inimigos antes de ser conquistado? Esse bastardo já havia traído o império e se rendido aos leonianos. No entanto, Constantine manteve todas essas coisas para si mesmo, e ele forçou aquelas pessoas, que vieram aqui para você, para suas forças armadas. Constantine recusou-se a enviar o chefe da Marinha de Leão para São Petersburgo. Ele está recusando a execução de um homem cujas mãos estão manchadas pelo sangue do nosso povo. Esta é uma prova sólida de que ele traiu o império e quer salvar esse leoniano de alto nível. Eu recomendo centralizar o poder e matar Constantine. O Sr. Sherwood é corajoso e heróico. Ele havia travado muitas batalhas e é um nobre de nível 1. Ele é o candidato perfeito para a nova posição de comandante-chefe. A qualidade do vídeo foi ótima e os sons não foram abafados. O Crystal Div gravou a conversa entre Fei e esses nobres e estava repetindo no momento. No começo, a multidão estava quieta. No entanto, discussões e conversas imparáveis soaram na área. As pequenas conversas cresceram em gritos altos, e algumas pessoas começaram a xingar, gritar e acusar os nobres de mentir. As pessoas comuns no campo de treinamento militar não podiam deixar de gritar de raiva. Todo o campo de treinamento militar estava cheio de barulhos e as pessoas estavam confusas. Eles olharam para o rei Constantine, que estava em pé na frente de todo o campo de treinamento militar e para os nobres como Sherwood e Johnson, querendo encontrar pistas em seus rostos. O jovem rei parecia calmo, sem mostrar nenhuma expressão de pânico ou raiva. Mesmo que os nobres sentissem que algo estava errado, eles ainda agiam calmos e confiantes na superfície. Os soldados e comandantes bizantinos já estavam apontando para pessoas como Sherwood e as acusavam de fazer algo errado. Esses nobres desprezíveis eram mais cruéis do que criaturas mortas-vivas. 9 dias atrás, eles pareciam tão lamentáveis quando chegaram a Bizantina e imploraram por proteção. No entanto, apenas alguns dias se passaram e eles voltaram aos seus antigos eus. Eles não eram diferentes dos lobos que não tinham virtude. Assim que se acostumaram, começaram a enquadrar o rei Constantine pelas costas e o caluniaram em frente ao santo marcial imperial. No meio da multidão, muitos outros nobres eram figuras influentes na província do Vento Verde antes da guerra, e também queriam aproveitar essa oportunidade para atrapalhar a situação e lucrar com ela. Além disso, havia poucos nobres no Império Bizantino que foram subornados por Sherwood e seus colegas, e eles ficaram ao lado de Sherwood e interrogaram e xingaram Constantine com expressões emocionais. A situação era bastante caótica. Fei ficou no palco em silêncio e apenas observou a bagunça continuar a crescer. Após cerca de 10 minutos, todo o vídeo gravado no cristal de divisão foi reproduzido. Aquela tela de energia mágica que estava no céu se transformou em um traço de energia prateada e voltou ao cristal. O mago que estava injetando energia mágica neste cristal dividido era um mago de 3 estrelas que recentemente se juntou às forças armadas bizantinas e ficou aterrorizado. Quando ele recebeu a missão de reproduzir o vídeo no cristal, ele achou que tinha a oportunidade de mostrar sua força e não previu o conteúdo chocante que havia nele. Se ele soubesse disso antes, não ousaria jogar na frente de centenas de milhares de pessoas. Houve apenas gritos de raiva no começo, mas as pessoas dos dois lados quase começaram a brigar. Ficou claro que alguns soldados e comandantes das tropas recém-formadas foram comprados por Sherwood e seus colegas em segredo. Sob sua instigação, os militares neutros começaram a ficar ansiosos. A situação era caótica e desordenada. Sherwood e os outros nobres que estavam nervosos se sentiram muito mais confiantes. Essa cena era o que eles queriam ver. Eles só poderiam obter benefícios e ser os vencedores se a água estivesse suja. Embora o rei Constantine de Bizantine fosse justo aos olhos de seu povo, esse rei era apenas uma criança nos olhos desses nobres. Talvez ele seja talentoso em administrar seu reino e comandar tropas, mas ele tem muito menos experiência em criar conspirações e armadilhas, eles pensavam. Sherwood e outros nobres gastaram muito dinheiro e fizeram muitas promessas nesses poucos dias, e parecia que as pessoas que foram subornadas por eles os estavam ajudando no momento. Além disso, parece que o Santo Marcial Imperial também está do nosso lado.
É claro que o que lhe dissemos afetou seu julgamento. Enquanto o rei de Chambord abrir a boca, seria a última gota que quebraria as costas de Constantine. Os nobres pensaram: tudo está indo conforme o planejado, e tudo está bem. O confronto ficou mais fora de controle. Armas foram sacadas e luzes frias foram refletidas em suas bordas. Os dois lados estavam prestes a batalhar. Nesse momento, Fei quebrou seu longo silêncio e disse: basta. Pare de argumentar. Embora Fei não estivesse falado alto, sua voz tinha um poder único. Todos na área ouviram claramente, e todos os gritos e maldições desapareceram. A tensão entre os dois grupos se foi, e em seu lugar havia outra forma de pressão que vinha do Santo Marcial Imperial. Todos queriam saber qual era o veredicto do Santo Imperial Marcial. Um sorriso vencedor já apareceu no rosto de Sherwood. Ele sentiu que já sabia o que o rei de Chambord ia dizer. Fei finalmente falou, mas o que ele disse era completamente oposto às palavras que Sherwood esperava. Nobres, incluindo Sherwood, Goulet, Johnson e Berezov, são cruéis. Eles destruíram a província do Vento Verde e indiretamente mataram centenas de milhares de cidadãos na cidade Vento Verde por seus próprios interesses egoístas. Além disso, eles conspiraram contra Constantine, que fez muito por Zenith. Eles são insetos imperdoáveis e serão despojados de seu status e presos. De acordo com as leis de Zenith, eles serão pendurados agora. Assim que terminou, vários agentes da lei de Chambord, que estavam preparados, separaram a multidão e caminharam dominadoramente, prendendo Sherwood e seus colegas. Não. Sherwood não conseguiu reagir a tempo. Com a mente vazia, ele não podia acreditar no que ouviu e pensou que havia ouvido errado. As cordas apertadas causavam dor nos pulsos, e isso o fez lutar e gritar: isso não faz sentido. Eu sou alguém que trabalhou duro pelo Império, e Constantine é a pessoa que traiu o Zenith. Eu não concordo com isso. Você está me enquadrando. Vou processar você e denunciar isso à família real. Não concordo, não concordo. Não importa se você concorda ou não, você vai morrer de qualquer maneira. Por que ser tão emocional? Economize energia. Fei acenou com a mão e disse à multidão barulhenta para ficar quieta por um momento. Você, senhor. Constantine fez tantas coisas que são contra as leis. Ele construiu exércitos. Ele não matou os cativos leonianos. Ele não matou o rei Buckingham de Leon. Embora você seja o Santo Marcial Imperial, não pode superproteger um criminoso como ele. Não concordo com isso. Sherwood gritou. Sim. Senhor Sherwood está certo. Senhor Santo Marcial, você não pode ser enganado por este pequeno rei desprezível. Sabemos que você gosta de Constantine, mas ele é um criminoso. Nós não concordamos. Nós não somos culpados, Constantine é o culpado. Olha o que os bizantines fizeram. Alguns dos nobres, como o ex-oficial de impostos e o ex-oficial de suprimentos militares, estavam com Sherwood antes. Como a situação não estava a seu favor e era muito tarde para eles pularem de navios, eles tiveram que encarar isso de frente e tentar usar a desculpa da honra de Zenith para impedir que outros executassem os comandos do Santo Marcial Imperial. Seus rugidos eram um tanto eficazes. Os cidadãos de Zenith que chegaram recentemente a Byzantine e não sabiam o que havia acontecido começaram a tagarelar e a fazer barulhos. Fei riu alto, e sua risada soou como um trovão e ressoou no céu escuro, dominando todos os outros ruídos. Depois que ele terminou, ficou quieto, já que ninguém se atreveu a desafiar seu prestígio. Quando uma expressão séria apareceu no rosto de Fei, ele disse lentamente: tudo bem, vou me certificar de que os insetos vergonhosos admitam culpa. Informarei que tudo o que Constantine fez nos últimos dias são minhas ordens. Você está questionando meu julgamento. Depois de dizer isso, Fei acenou com a mão levemente, e alguns homens em uniformes de soldados caminharam perto do palco, sob a liderança do Filho do Vento Torres. Ao vê-los, Sherwood de repente começou a tremer, e seu rosto ficou pálido. Hail the King, capítulo 764.
Hail the King, capítulo 766. Compartilhe. Se a gente não consegue descobrir como ficar juntos de forma real e honesta, eu não vejo motivo nem pra tentar. Robin. Já papirou? O que você quer, hein? Olha, tudo aquilo que eu falei pro Barney era pessoal entre você e eu. Então me desculpa. Fiquei impressionada com o quanto você se lembrava. É engraçado. Quando você namora alguém, é como se estivesse fazendo um curso longo sobre quem aquela pessoa é. E daí, quando vocês terminam, aquilo tudo se torna inútil.